Olá, olá pessoal! Vamos continuar a nossa saga de estudo dos direitos humanos. Aqui vamos analisar uma das primeiras convenções de direitos humanos, que foi criada logo após a instituição da ONU. Foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, anjinhos, deixe seu like, inscreva-se no canal. Tenho certeza que essa aula vai ajudar muito vocês que estão estudando aí para o concurso da Polícia Civil, da Bahia, de Pernambuco, de vários e vários cantos do Brasil. Você que vai fazer também concursos civis, concursos na área de direitos humanos. Então, estamos aqui propagando o nosso pouco aqui do nosso conhecimento, ok? Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhe para os colegas que também estão nessa saga de estudos. Então vamos lá, gente. Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. O que é o genocídio? É o extermínio em massa de grupos, de etnias. Isso vai ser conceituado aqui nessa convenção. Essa convenção foi instituída ali em Nova York em 1948, entrou em vigor em 51 e no Brasil tem o processo todinho ali de internalização, de ratificação e promulgação. Isso ocorre entre meados de 51 e 52. Aí o Getúlio Vargas, só para você não esquecer, quem era o presidente em 1952. Então, ela foi institucionalizada em 48, né? Ela foi criada em 48 e oficializada no Brasil apenas em 52, ok? Então vamos lá. As partes contratantes, considerando que a Assembleia Geral da ONU das Nações Unidas, em sua resolução 96 de 11 de dezembro de 45, declarou que o genocídio é um crime contra o direito internacional. Então aí, gente, eu coloquei em negrito justamente para destacar isso. O genocídio, ele não é um crime especificamente local. Ele não é um crime circunscrito a um país, a um determinado ente federativo. Ele é um crime internacional. Está previsto no direito internacional. Por isso, quando acontece algum genocídio, alguma acusação de genocídio, logo são denunciados não apenas nos tribunais do determinado país, recorre-se logo ao Tribunal Internacional, recorre-se logo à ONU. Então é um crime contra o direito internacional, é uma esfera global, e isso você tem que levar para a prova de vocês, ok? Contrário ao espírito e aos fins das Nações Unidas que o mundo civilizado condena. Hoje, gente, se não me falha a memória, são 193 países que consideram aqui, que ratificaram essa convenção e acreditam, defendem todos esses artigos que eu vou logo logo colocar aqui para vocês, tá bom? Reconhecendo que em todos os períodos da história o genocídio causou grandes perdas à humanidade, convencida de que para libertar a humanidade de flagelo tão odioso, a cooperação internacional é necessária. Convém no seguinte. Aqui, gente, o mundo ele não estava impactado com a descoberta ali do Holocausto, né? Então é muito importante o contexto que tá surgindo aqui essa convenção. Como eu falei para vocês, 48, menos de 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi em 45. Então isso é importante vocês lembrarem, né? Por conta do que aconteceu ali a partir da década de 30 até meados de 45, promovidos por Adolf Hitler, principalmente contra os judeus. Sabemos que não foi somente contra os judeus, mas os judeus, infelizmente, esses judeus foram os focos do presidente ali, do líder
da Alemanha nazista na década de 40. Então o mundo está sob esse impacto, né? Segundo alguns historiadores, só de judeus, somente judeus, foram 6 milhões de mortos. É uma história muito triste do Holocausto. Então nós temos aqui o artigo 1º. As partes contratantes confirmam que o genocídio, quer cometido em tempo de paz, quer em tempo de guerra, é um crime contra o direito internacional que elas se comprometem a prevenir e punir. Então, os 190 e poucos países aqui, 150 e pouco inicialmente, eles vão ter que promover essa prevenção, né? Punir se houver ali o crime de genocídio. E isso não pode ser somente analisado e pesquisado em tempo de guerra, como está dizendo aí, também em tempo de paz. A justiça brasileira, gente, a justiça brasileira considera que aqui no nosso território, em tempo de paz, houve apenas um crime de genocídio, foi contra os Yanomamis na década de 90, tá bom? Artigo 2, na presente convenção, entende-se por genocídio, aí vem, gente, o conceito, tá? Esse conceito, ele aparece muito em prova, tá? Então, leiam com cuidado, preste atenção no que eu vou falar aqui, que esse artigo 2, ele é a base dessa convenção. Qualquer dos seguintes atos cometidos contra a intenção de destruir, de exterminar o todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial e religioso, tá? Presta atenção. Quando você pegar uma questão de prova, gente, tem que estar descrito isso daqui. Exatamente como está aqui, olha. Um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Nós observamos muito, né, na história da humanidade, esse extermínio étnico, né, essa intenção de destruir. Presta atenção, gente, que aqui já entra a palavra intenção. Só de existir a intenção, já estão cometendo aqui o crime de genocídio, tá bom? Grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, sempre coloca aqui grupo, né? Submeter intencionalmente o grupo à condição de existência capaz de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, é o que é muito acusado hoje o Estado de Israel, né? Infelizmente, contra o povo árabe, né? O povo muçulmano. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo, né? Então aqui é um processo migratório violentíssimo, forçado, tirar a criança, as crianças do seio familiar, do seu grupo religioso, nacional, étnico ou racial e transferir para outro grupo nacional, étnico, racial ou religioso, né? Então, preste atenção que isso aparece em prova como se fosse letra de lei, como sempre a gente fala. Artigo 3. Serão punidos os seguintes atos: o genocídio, a associação de pessoas para cometer o genocídio, a simples associação, tá? A incitação direta e pública a cometer o genocídio, a tentativa de genocídio e a coautoria de genocídio, né? Então não é somente, gente, o genocídio em si, né? Então você tem aí a associação, né? Quando você organiza uma galera para tentar matar algum grupo. A incitação e a tentativa. Cuidado com isso em prova. A tentativa de genocídio, ela é enquadrada aqui nessa convenção. Aqui no Brasil, gente, aqui no Brasil, pelo STF, pelo Tribunal Federal, o massacre do Rashimun, me perdoe se eu errei a pronúncia, a quem me ouve ali da região dos Yanomamis, na fronteira ali entre Brasil e Venezuela, em 1993, né? Vários garimpeiros ocuparam aquela região
e houve um ataque cruel ali. 16 pessoas dessa etnia, incluindo mulheres, crianças e bebês, foram exterminados, tá? Se não me falha a memória, umas 5, 6 garimpeiros foram condenados por esse crime de genocídio já em 1990 e pouco, 1996, salvo engano. Então você observa aí a Polícia Federal retirando garimpeiros ilegais dessa área em Yanomami em 1990. Então essa área sempre foi uma região de conflito, né, entre indígenas e garimpeiros, e isso infelizmente ainda acontece hoje, trazendo muita fome, muita miséria, né? O garimpo ilegal ali é muito forte desde o final da década de 80, tá bom, gente? Então a única condenação aqui na Justiça Federal Brasileira é nesse caso aí de 1993, o massacre de Rachimum, né, ali contra os Yanomamis, que ceifou a vida de 16 pessoas, infelizmente. Artigo 4, né? As pessoas que tiveram cometido genocídio ou qualquer dos outros atos enumerados no artigo 3 serão punidas, sejam governantes, funcionários ou particulares. Então não é somente vinculado a uma pessoa, né? Pode ser um grupo de pessoas, como um grupo de funcionários que organizaram, que deliberaram, que fizeram uma associação criminosa para destruir outro grupo. Artigo 5. As partes contratantes assumem o compromisso de tornar, de acordo com as suas respectivas constituições, as medidas legais necessárias a assegurar as aplicações das disposições da presente convenção e, sobretudo, a estabelecer sanções penais eficazes aplicáveis às pessoas culpadas de genocídio ou de qualquer dos outros atos enumerados no artigo 3º. Então, o que diz o artigo 5, gente? Que cada país tem que ter a sua legislação necessária ali para, em consonância, né, para combater, para punir de forma eficaz o genocídio. Então existe a Convenção Internacional e tem que haver leis nacionais para que não ocorra o genocídio ou a tentativa dele, né? Artigo 6. As pessoas acusadas de genocídios ou qualquer dos outros atos enumerados no artigo 3 serão julgadas pelos tribunais competentes do Estado, em cujo território foi o ato cometido, ou pela Corte Penal Internacional. Pode ser pelo Supremo Tribunal de Justiça, pode ser pelo Tribunal Internacional competente. Artigo 7. Os genocídios e outros grupos e outros atos enumerados no artigo 3 não serão considerados crimes políticos para efeito de extradição. Tá? Então aqui ele tenta diferenciar, né? Crime de genocídio é uma coisa, crime político é outro. Se você cometeu algum crime político no seu país, você talvez você pode ser protegido em outro país. Você pode ser proibida a sua extradição. Agora, se o caso foi genocídio, não deve existir qualquer proteção para com o indivíduo, né? Ah, eu cometi um crime de genocídio na Rússia e vou morar na Romênia. E aí o Tribunal Internacional, ou até mesmo a Rússia, pede a extradição da pessoa, né, de minha pessoa. E a Romênia vai dizer, não, essa pessoa ela está sendo perseguida política, eu não vou extraditá-la. Não cabe isso aqui, tá? Então, crime político é uma coisa, crime de genocídio é outra. As partes contratantes se comprometem, em tal caso, a conceder a extradição de acordo com sua legislação e com os tratados em vigor. Artigo 8. Qualquer parte contratante pode recorrer aos órgãos competentes das Nações Unidas a fim que este tome, de acordo com a Carta das Nações Unidas, as medidas que julgue necessárias para a prevenção e repressão. Não esqueçam, tá, gente? Dessas duas palavrinhas. Elas sempre aparecem em prova. Prevenção e repressão. Ou punição, né? Dos atos de genocídio ou de qualquer outros atos enumerados no artigo 3º. Então, observe aqui, gente.
pode recorrer, qualquer um dos países podem recorrer aos órgãos competentes das Nações Unidas para a fim de que este tome, de acordo com a Carta, as medidas que julguem necessárias para a prevenção e repressão. Então, pode haver, gente, o apontamento, né? Um país X aponta para a ONU que o país Y cometeu um crime de genocídio, para que possa ocorrer uma investigação. Tá? Investigação, não quer dizer que vai ser condenado, tá? Gente, aqui por tudo que eu já li sobre crime de genocídio, é muito difícil, muito difícil uma pessoa, um presidente, um governante ser condenado nos tribunais internacionais. Eu estou falando de tribunais internacionais, porque o crime de genocídio ele é gravíssimo, né? E quando ocorre, gente, os julgamentos ocorrem e levam décadas às vezes, né, para serem concluídos. As controvérsias, artigo 9, as controvérsias entre as partes contratantes relativas à interpretação, aplicação, execução da presente convenção, bem como as referentes à responsabilidade de um Estado em matéria de genocídio ou de qualquer outros atos enumerados no artigo 3º, serão submetidas à Corte Internacional de Justiça. A Corte que vai dizer se é crime ou não, a pedido de uma das partes da controvérsia. Artigo 10. A presente convenção, cujo texto em inglês, chinês, espanhol, francês e russo serão igualmente autênticos, terá a data de 9 de dezembro de 48. Artigo 11. A presente convenção ficará aberta até 31 de dezembro de 41, à assinatura de todos os membros das Nações Unidas e de todo Estado não membro do qual a Assembleia Geral houver enviado um convite para esse fim. Aqui são prazos, né, gente, para o aceite. Muitos demoraram, né? Muitos países demoraram a aceitar. Inclusive, gente, pode sair também, tá? Existe uma renovação automática, mas o país pode sair. Existem regras para sair desse acordo. A presente convenção será ratificada e dos instrumentos de ratificação far-se-á depósito no Secretariado das Nações Unidas. A partir de 1º de janeiro de 50, qualquer membro das Nações Unidas e qualquer Estado não membro que houver recebido o convite acima mencionado poderá aderir à presente convenção. Então, a partir de janeiro de 51, estavam abertos para todo mundo fazer parte, até aqueles que não receberam o convite. Os instrumentos de adesão serão depositados no Secretariado das Nações Unidas. Artigo 12. Qualquer parte contratante poderá, a qualquer tempo, por notificação dirigida ao secretário-geral da ONU, estender a aplicação da presente convenção a todos os territórios ou a qualquer dos territórios de cujas relações exteriores sejam responsáveis, né? As colônias aí, eles estão falando as colônias. Tem um tempo ali, né? Qualquer parte contratante poderá, a qualquer tempo, por notificação dirigida à ONU, estender a aplicação do presente convenção, né? Olha, eu quero estender o prazo, eu tenho que avisar. É isso. Na data em que os 20 primeiros instrumentos de ratificação ou adesão tiverem sido depositados, o secretário-geral lavrará uma ata e transmitirá a cópia da mesma a todos os membros das nações e aos estados não membros, que se refere ao artigo 11. Sem segredo aqui, né? A presente convenção entrará em vigor em 90 dias após a data do depósito do 20º instrumento de ratificação ou adesão. Então, a partir do momento que eu, país, aceitei fazer parte da paradinha aí, eu tenho que acelerar esse processo de ratificação dentro do meu território, né? A aplicabilidade, todos os procedimentos legais têm que ser feitos em 90 dias. Qualquer ratificação ou adesão efetuada posteriormente à última data entrará em vigor 90 dias após o depósito como instrumento de ratificação ou adesão. Artigo 14. Aqui são os prazos, gente. Aqui é importante, tá? Cuidado com isso em prova. A presente convenção vigorará por 10 anos a partir da data de sua entrada em vigor no país, né? Então, olha, eu aceito aqui, beleza. 10 anos. Depois desses 10 anos, eu posso sair? Posso. E se eu não sinalizar que eu saí, ele vai começar a ser renovado automaticamente a cada 5 anos. Olha o que diz aí. Ficará posteriormente em vigor por um período de 5 anos e assim sucessivamente, com relação às partes contratantes
que não tiverem denunciado pelo menos 6 meses antes do termo no prazo. Ou seja, tiverem denunciado aqui, gente, aqui a expressão, a palavra denunciado, significa dizer eu quero sair do acordo. Eu não quero fazer parte da convenção. Beleza? Repetindo, a palavra denunciado aqui significa que o país não quer mais fazer parte da convenção. E tem que avisar, no mínimo, ali com 6 meses de antecedência. Se não fizer isso, vai ser renovado por 5 anos e aí vai ter que esperar. Ok? A denúncia será feita, né? O anúncio de saída, traduzindo é isso, tá? A denúncia será feita por notificação escrita dirigida ao secretário-geral da ONU. Artigo 15. Se em consequência de denúncias o número das partes da presente convenção se reduzir a menos de 16, presta atenção. Consequências de denúncias. O que são essas denúncias? É o mesmo sentido aqui, tá, gente? Se quase todos os países saírem do acordo, ele deixa de existir, né? Então, o número aqui mínimo é 16, tá? 16 países, tá? Então, sai 1, sai 2, sai 90, sai 100, sai 50. Né? Logicamente que isso não vai acontecer. Foi para 15 países, a convenção se extingue. A convenção cessará de vigorar a partir da data na qual a última dessas denúncias entrar em vigor. Denúncias é o quê? Saída, tá bom? Então, cuidado, gente. 16. 16. É só tu lembrar dos teus 16 anos, a primeira vez que tu deu um beijo na mão da mina ou do menino, né? Então, 16 é o número mínimo para a existência dessa convenção. Artigo 16. A qualquer tempo, qualquer parte contratante poderá formular pedido de revisão da presente convenção por meio de notificação escrita dirigida ao secretário-geral. A Assembleia Geral decidirá com relação às medidas que se deve tornar, se for o caso, com relação a esse pedido. Sem segredo aqui, né, gente? Artigo 17. O secretário-geral da ONU notificará a todos os membros das Nações Unidas e os estados não membros mencionados no artigo 11 das assinaturas, ratificações e adesões, todos têm que ser comunicados, gente. O que está acontecendo com essa convenção? É isso que diz o artigo 17. Das assinaturas, das notificações, da data em que a convenção entrou em vigor, das denúncias recebidas, ou seja, o país que quer sair, da abrogação da convenção, das notificações recebidas. Aqui nesse item E é abrogação, né, da revogação, da, da total extinção, né, quando perde completamente a sua validade, né? Isso aí é um termo, né, abrogação, um termo em latim, né, que significa anular ou abolir. Das notificações recebidas de acordo com o artigo 11. Artigo 18. Artigo 18, nós temos aqui a original da presente convenção será depositado nos arquivos da Organização das Nações Unidas. Enviar-se-á cópia autêntica a todos os membros das Nações Unidas e os estados não membros mencionados no artigo 11. Aqui, gente, eu trouxe um mapa somente para a gente relembrar, ou para quem ainda não sabe, né? Os principais países que sofreram aqui nos tribunais internacionais penas de genocídio por conta de seus governantes. Na verdade, não são os países, são pessoas, né? Nós temos aqui Ruanda, cara, Ruanda, 3 caras aí foram condenados por crime de genocídio. O Jean Paul, o Jean Kambanda e o Nossa Senhora, Bagosora, né? Tenoste Bagnosora, de Ruanda. Já do lado direito, gente, nós temos a Bósnia, né? Eu não vou nem me arriscar a falar o nome do cara aqui. Randslavics, não sei das quantas, né? A Bósnia, várias vezes,
seus governantes, não só esse Handlavics aqui, né, foram uma, duas, três, umas 4 vezes condenados por crimes, né, de genocídio. Então nós temos aqui 3 pessoas em Ruanda e 3 pessoas tá aqui na Bósnia por crime de genocídio, né? Alguns indivíduos não foram condenados, né? Mereciam, né? Um carinha ali da Sérvia, o carinha do Camboja e, logicamente, o Hitler, tá bom? Então, a nível de curiosidade, isso qualquer dia pode aparecer na prova de vocês, Ruanda e Bósnia são os países que mais têm pessoas condenadas, né, e pagaram pena, tá, gente? Pena, alguns deles penas perpétuas, tá? Por crime de genocídio. Aqui o artigo 19, que é o último, né? Fala dos países ali que aceitaram mais rapidamente o tratado. Então, bem aqui no finalzinho, olha, a presente é a tradução oficial em idioma português no texto original e autêntico da Convenção PPP Papapá do crime de genocídio, firmada em Paris em dezembro de 48 por conta da terceira sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, né? A terceira sessão já conseguiram aqui oficializar todos esses estados, partes, como concordantes da convenção. Tá? Secretaria de Estado de Relações, perdão, Secretaria de Estado de Relações Exteriores do Rio de Janeiro, DF, 28 de abril de 52. Foi quando começou a vigorar aqui no Brasil essa convenção. E aí vamos para as questões. Atualmente, o sistema global é complexo e não se limita à Carta Internacional de Direitos Humanos, sendo composto por diversos tratados multilaterais de direitos humanos, como a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Sob esse tratado, avalia-se é correto afirmar que. Então, ele quer aqui o correto. Sempre eu falo isso para os meus alunos, tá, gente? Risquem a prova de vocês, vocês pagaram por ela. Risquem para saber se é correto ou incorreto aqui. No Brasil, a convenção foi aprovada pelo decreto legislativo, mas ainda não foi promulgada? Já foi promulgado. 2. De acordo com a convenção, as pessoas que tiverem cometido o crime de genocídio serão punidas. Salvo os governistas? Não, gente. Até os governantes, tá? Não tem privilégios. Então, tá errado. 3. O genocídio não será considerado crime político para efeito de extradição. Né? Crime político é uma coisa, genocídio é outro. Em tal caso, as partes contratantes deverão se comprometer a conceder a extradição de acordo com a sua legislação e os tratados em vigor. Né? Nas legislações locais existem essas diferenças. Tá? Então, aí o item correto está aqui o terceiro. Então, sendo assim, a alternativa correta, letra E. Segunda questão. Segundo as disposições expressas na Convenção para a Prevenção e Punição aos Crimes de Genocídio, entende-se por genocídio, entre outros, o seguinte ato cometido com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Não te esquece desses termos aí. Letra A. Promover de maneira forçada ou insidiosa a integração progressiva do grupo à comunhão nacional. Está escrito isso, gente, na convenção? Essa questão de integração progressiva? Não, está errado. B. Promover a diáspora, deportação ou transferência ilegal de membros do grupo. Está escrito, gente, lá, deportação, diáspora? Não, gente, está errado. Submeter-se os membros do grupo à privação de liberdade física grave em violação das normas fundamentais do direito internacional? Tá lá, gente, descrito liberdades físicas? Também não. Lá no conceito do que é crime de genocídio, lá no começozinho da convenção. D. Fomentar a divisão e o conflito violento entre os membros do grupo? Também não. E. Efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Certinho. É isso que está escrito na convenção. Letra E. Beleza, galera? Então, essa convenção, gente, é bem simples, é bem tranquila. Até mesmo por ter apenas 19 artigos, fica muito mais fácil de você estudar.
Quem quiser adquirir, gente, a apostila de direitos humanos, nós temos essa daí. Uma delas, tá, gente? Existem várias e várias apostilas, é só você entrar em contato, ver aí o edital de vocês, qual a apostila que eu tenho aqui que mais se aproxima do teu conteúdo, do teu edital, ok? Então, gente, tá aí. Essa apostila aí, lembrando que tem outros, fala dos precedentes históricos do direito humanitário, a DUDH, a Convenção Americana, o Pacto Internacional dos Direitos Humanos, a Declaração de Pequim e a Convenção da Prevenção, ok? Então aqui eu encerro essa saga desse mês de conteúdo de direitos humanos. Aproveitem aí, gente, a playlist. Existe aqui várias e várias aulas de direitos humanos, tudo gratuito. As aulas são gratuitas. Quem quiser fortalecer o trabalho do professor, pode adquirir aí as apostilas, ok? Também está aí o Instagram do professor. Temos ali semanalmente dicas de concurso público. Até a próxima. Valeu!